Vamos dar início à nossa reunião da noite de hoje, lendo a página de preparo de ambiente do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada Em Ti Mesmo. Tens fé, tens de ti mesmo, diante de Deus. Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesmo e que deve manter na esfera das obrigações que te tem de cumprir em face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiada e, aumentando pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de confiança sem finalidade própria ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém do seu ciclo mais próximo, mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não pode excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes exterminaria em cada um a faculdade mais brilhante. Porque te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faz relativamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. A lição muito bonita, né? De preparo de ambiente do livro Caminho, Verdade e Vida, o nosso querido Emmanuel. E antes de iniciar, nós estamos fazendo essa visita amiga à casa de Teresa de Jesus, na Estrada do Monteiro, 481. E essa visita que estamos fazendo, somos gratos pelo convite. Que as bênçãos de Deus iluminai a todos nós que estamos aqui, presentes diante dos nossos olhos, na noite de hoje. Nós estamos, assim, muito felizes. Para dar início ao nosso estudo da noite de hoje, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, com todo amor, com todo carinho. Senhor, de todo o coração, de toda a nossa alma, nós te agradecemos a nossa alegria de viver. Nós agradecemos, Pai, a nossa felicidade do nosso coração, de estarmos aqui mais uma vez, trabalhando o nosso sentimento para fazer realização dos vossos trabalhos, dos vossos desígnios. Estamos aqui orando por essa casa abençoada, que tantas vidas já salvou, quantos corações já despertou no caminho do bem.
que a nossa irmã, que é o guia espiritual da nossa casa, a nossa irmã Teresa, seja por Deus abençoada, esteja sendo abençoada e iluminando o nosso trabalho da noite de hoje. Jesus, abençoa essa humanidade sofrida, que geme, chora e sofre por esse mundo afora. Abençoa esses que estão passando por duras provas lá na guerra, lá no Ocidente, pelas criaturas que estão passando fome e sede nas regiões africanas, e por todos esses que sofrem a violência pública em nosso Brasil. Nós estamos rogando a Deus, nosso Pai. Também estamos te rogando por todos esses familiares em conflito. São muitos familiares em conflito. Mães com os filhos, filhos com os pais, casais se separando, pessoas tentando suicídio. Parece que vem tudo de uma vez. E nós estamos vendo tanta dificuldade, Pai. E assim pedimos a vossa intercessão para que essas pessoas recebam Jesus com resignação seus sofrimentos. E aos que são o agente da discórdia, da desarmonia, da infelicidade, que eles sejam amparados pela misericórdia divina. Nós sabemos que são, temos certeza absoluta. Tudo vem a seu tempo certo. Ninguém fica esquecido aqui na terra. Nós não somos órfãos de Deus. Estamos aqui todos sendo assistidos e amparados na tua doce e bendita paz, Jesus. E assim, em teu nome, em nome dos ceareiros de Maria e da nossa irmã Teresa, mentora espiritual desse grupo, nós pedimos permissão para dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje, dentro da tua doce e bendita paz, como já nos encontramos. Muito obrigado. O nosso assunto de hoje está no capítulo do Evangelho, do livro dos Céu e Inferno, no capítulo 7, para a gente conversar sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. As penas futuras, nós sabemos que o Espiritismo nos trouxe essa novidade, né? Porque é uma novidade. Até então, as pessoas não aguardavam essa pena futura. Era o sofrimento eterno, né? No passado, era o verdadeiro sofrimento eterno, que era a condenação. Quem se preparasse para ir para o céu, céu. Quem se preparasse para ir para o inferno, inferno. Não existia outro termo, né? Depois foi criado o purgatório, mas depois foi abolido também. A pessoa só tem duas saídas. Ou vai para o céu, ou para o inferno, né? Não tem outra alternativa. Ir para o inferno é um pouco amargoso, né? Só que a imortalidade da alma, que é o nosso assunto de hoje, a imortalidade da alma, a doutrina dos espíritos veio para nos oferecer essa beleza, né? Essa beleza. Ainda agora a gente estava falando da imortalidade da alma, que faz a gente descobrir, se identificar com a moralidade do ser, não é? Se não fosse isso, mas a falta está em nós, que estamos vivendo ainda no planeta, porque nós não aceitemos naquela época Jesus. A dificuldade foi aceitar. Até hoje nós estamos vendo muitas crenças religiosas pregando o nome de Jesus, mas sem aceitar. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas ele ensinou que ele era o caminho. Ele ensinou a imortalidade da alma. Ele trouxe a lei de ação e reação, pregada por Moisés. Trouxe uma série de avisos para a gente se desprender dos bens terrenos. Ele mostrou que todos nós deveríamos ser uma família,
Todos nós que ferimos, somos feridos, quem com ferro fere, com mesmo será ferido, e Jesus deixou todos esses ensinamentos. Mas isso foi colocado dentro do dogmatismo para não ser debatido, para não ser estudado, e por não ser debatido nem estudado, as pessoas não podem falar, porque é proibido discutir. Tudo que está dentro da lei de Deus não pode ser discutido se tiver na Bíblia. Por isso que a religião fala que fora da igreja não há salvação. Outros irmãos evangélicos dizem que fora do evangelho não há salvação. Mas nós aceitamos os evangélicos e os católicos com esse seu ponto de vista, e hoje acrescentamos: ninguém conquistará o reino de Deus se não nascer de novo. Queira ou não queira, devemos conversar, né? Trocar ideia, né? Discutir, debater não é discussão para ir à ofensa moral, né? É uma discussão sadia e digna, né? A gente conversar, bater um papo a respeito da imortalidade da alma. Hoje mesmo, a gente estava assistindo um programa de televisão e a pessoa estava mostrando que cada um nasce com o seu predicado, com o seu campo de ação. Um nasce já com aquela tendência a ser músico, outro nasce com a tendência a ser médico, outro nasce com isso, mas eles estão se aproximando, né, dos ensinamentos espíritas, só não querem abrir a guarda, né, um pouco, porque ninguém vem ao mundo sem já ter vivido nele, né? Todos nós que estamos no mundo agora, na atualidade, são espíritos reencarnados que já viemos do outro planeta, ou de outro mundo, ou de vidas passadas, com esses nossos campos de ação, com essa predestinação. A gente já nasce com o nosso eu preparado. Se a gente foi ciumento, se a gente foi egoísta, se a gente foi apegado aos bens materiais, a gente já nasce nessa encarnação herdeiro disso. Na época que Jesus pregou, já existia isso na Terra, já na Índia e na China já existia essa pregação da imortalidade da alma. Na Grécia antiga, que era o berço da civilização da época, era o máximo a Grécia, né? Eles admitiam, acima de tudo, a imortalidade da alma. Todos nós que estamos aqui somos herdeiros de nós mesmos, não é? Todos nós. Então, hoje, a gente está conversando sobre as penas futuras, né? A carne é fraca. Esse assunto é um assunto que está ligado muito à religião. Acha que a carne é fraca, que a gente erra e se autocondena porque a carne é fraca, mas está dizendo aqui que não. As tendências viciosas são evidentemente próprias do espírito, quer dizer, um patrimônio, é uma bagagem que a gente traz, mas só o Espiritismo e Jesus que mostra isso. As outras crenças negam, né? Porque se apegam mais à moral do que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo e, por isso, o motivo menos responsáveis, julgados em que, julgando a que as possui. Consideram-se como tais as disposições, a cólera, a preguiça e a sensualidade e etc. Eles achavam que esses predicados era da carne, não era do espírito, mas não é. Nós sabemos que tem espíritos que nascem e não são preguiçosos, né? Não são egoístas, não são vaidosos. E esses exemplos aconteceram. Hoje, essa plenitude, hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritistas que os órgãos cerebrais correspondem a diversas aptidões, devem seu desenvolvimento às atividades do espírito. Antes que esse desenvolvimento é o efeito e não uma causa. Um homem não é músico porque tenha a boa
a bossa da música, mas possui a tendência. Essas tendências são herança nossa, que a gente nasce com elas, né? Cada um nasce com essa. Tem pessoas que têm... Miguel Ângelo, ele tinha loucura desde o seu nascimento por escultura e pintura. Aquele grande compositor de música clássica, ele, aos 9 anos, de Caruso, aos 9 anos de idade, ele foi para a escola aprender música clássica e chegou lá e ensinou ao mestre. O professor dele foi que teve que aprender com ele, porque essas tendências, para outras crenças, não se discute, mas para nós espírita é a imortalidade da alma, não é isso? Aí vem o espírito, é desse modo o artista do próprio corpo. Nós fomos o autor de todos os projetos da nossa vida. Agora, há pouco eu estava conversando que muitas vezes nossas doenças são heranças nossas do passado e, se a gente quiser, pode permanecer doente por nossa livre e espontânea vontade, né? Tem pessoas que eu estava conversando sobre a pessoa que se impregna de ideia de dieta, né? E não come, deixa de se alimentar. E o médico estava falando na televisão que é melhor a gente estar vivo com a doença do que se exterminar por ela. Não é isso? Porque você pode conservar sua diabetes até 80 anos, mas se você fizer uma dieta sem educação, se você fizer essa dieta rigorosa, você pode acabar com a sua vida antes. Mas se você souber administrar, ele disse, a dieta tem que ser administrada. Administrada. Se não souber, o desastre está feito. É efeito do corpo ou do espírito? Do espírito, não é isso? Então, é certo que a iguaria não pode exercitar os órgãos do paladar, que a gente, muitas vezes a gente vê que as coisas nos estimulam ao desastre, né? Mas quando a gente é estimulado, eu estava falando, quando a coisa é estimulada ao desastre, o responsável não é o nosso corpo, é a nossa administração íntima. Jesus também falou, dá conta da tua administração. Mas a gente dá? Não é difícil? Muito difícil. O segundo está na ideia que corresponde-se ao espírito irracível, que deve encaminhar-se para o estímulo e estimular o temperamento pernicioso. É de que resulta não ser um homem colérico, por pernicioso, mas colérico por colérico, ou mesmo se dá a relação a todas as outras disposições instintivas. Aqui fala de novo da disposição instintiva. Essa disposição instintiva do nosso eu é do mundo nosso pensante. Nós programamos, administramos e vivemos de acordo com a nossa mente. Ah, meu corpo sentiu fome de novo. Não. Aí vai ser a sua administração, não é? Existem pessoas que não têm essa administração, é capaz de roubar para se alimentar, não é? Comer escondido para se alimentar. Mas aí a dependência está na nossa falta de princípio e de disciplina moral, não é isso? A expressão vulgar, a emoção transtorna-lhe o sangue. A emoção, essas reações provocam no corpo, através da nossa visão. Mas quem tem que administrar é o espírito. O espírito quem é? Somos nós, não é? Aí diz assim, não é tão destituída de sentido quanto se pode supor, ora, que poderia transtornar o sangue, senão as disposições morais do espírito. Pode-se admitir que, por conseguinte, que menos em parte do temperamento é determinada pela natureza do espírito, que é a causa e não o efeito. O espírito é a causa e não o efeito. O efeito está
no que a gente transmite para o corpo. Que a gente transmite para o corpo. Aí vem o efeito da nossa transmissão. Mas quem cria, modela, André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, do capítulo 13, lá vai eu, pois decorado, né? No capítulo 13, ele fala que imaginar é criar. Quem cria dá vida e forma aquilo que imagina, não é? A gente queira ou não queira, somos nós responsáveis, arquitetos. Mas a dificuldade nossa é que a gente se habituou a viver assim. Para mudar agora dá trabalho. Aqui tem os princípios da doutrina. Essa lei explica o insucesso da medicina em certos casos, que às vezes a medicina perde terreno. Por que é que perde terreno? Porque às vezes ele passa o remédio, mas a pessoa neuroticamente não aceita. E o remédio deixa de fazer efeito, né? As pessoas reforçam a doença com 3, 4 remédios, porque a gente não está acreditando. Nós temos pessoas que vão a 3, 4 médicos, e esses dias a gente está ouvindo, são 3, 4 médicos, porque não acredita, quer dizer, o efeito está em quê? No nosso eu, né? No nosso mundo pensando. O temperamento é o efeito e não a causa. O esforço para modificar. A gente deve fazer um esforço muito grande para modificar a nossa índole, nosso pensamento. Esses assuntos aqui estão ligados aos princípios da doutrina sobre as penas futuras. Com todo amor, a doutrina espírita no respeito às penas futuras não se baseia numa teoria preconcebida, não é o sistema substituindo outro sistema, não. A gente vem para liberar, para dar liberdade às consciências que estão presas nesse campo, para dar liberdade. O nosso objetivo é esse, porque Jesus ensinou, mas a gente não quer. Né? O próprio Jesus disse, vais e não peque mais. Quando a gente tomar uma decisão, a decisão é nossa. Recebemos orientações espirituais, sim, mas a gente muitas vezes desobedece, né? Aqui fala também sobre o Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo vem por assim, com a sua autoridade privada, formular um código de fantasia à sua lei, no que respeita o futuro da alma, deduzindo tais observações do fato que pode resumir-se nos seguintes pontos. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as suas imperfeições. Nós estamos falando sobre o futuro do espírito, né? Aqui no primeiro item já está dizendo as consequências de todas as suas imperfeições. Uma das coisas que mais pesa na vida do espírito é o remorso. Quando nós vivemos junto com a pessoa, temos tudo para fazer aquela pessoa feliz e a gente tudo faz para atrapalhar. Passamos, às vezes, 70 anos, 80 anos juntos. Esses dias, um casal estava fazendo 90 anos de matrimônio. 90 anos de matrimônio. Quem imaginou, né? Agora a pessoa passar tanto tempo infernizando a vida do outro, né? Se isso acontecer, quando chega no mundo espiritual, vai sofrer, porque é as consequências. A alma, o espírito, sofre a vida espiritual, as consequências. A completa felicidade prende-se à perfeição, isso é, a purificação completa do espírito. Até quando a gente estava conversando ontem na nossa reunião, que quando nós botamos essa estaca com um marco moral do despertar da nossa consciência, queiramos ou não queiramos, a gente só começa a trabalhar o nosso progresso quando a gente acorda para a realidade. Você pode observar todas as obras que você estuda, você encontra justamente essa observação. O próprio João Evangelista, junto com Jesus, o marco divisório na sua vida. Paulo de Tarso, o marco divisório. Daquele dia em diante, ele contou ordem decrescente, né? Para trabalhar a sua felicidade
no mundo, né? Pedro foi preciso passar sérias decepções para acordar. Aí nós também passamos pelas nossas decepções. Todos nós passamos. Mas vai chegar o ponto que nós vamos passar por uma tão forte que a gente vai ficar com vergonha e vai parar. E quando a gente coloca esse mar, a gente começa a trabalhar para completar essa felicidade. Aqui no item 3 diz que não há única imperfeição na alma que não se importe em funestas e inevitáveis consequências. Tudo aquilo que a gente faz de errado, André Luiz nos fala da lei de ação e reação, que tudo que nós fazemos de errado tem consequência. Ultimamente, eu tenho tocado muito no assunto de quem manda, de quem faz e da vítima. São três vítimas juntas, não é? São três vítimas juntas. Às vezes, não, eu não fiz, mandei. A pessoa que cumpriu a ordem, recebeu a ordem e cumpriu. E o que foi vítima também sofreu. Quer dizer, são três pessoas sofrendo, não é? Então, cabe a gente essa perfeição. A soma das penas, assim, é proporcionada a uma das imperfeições com mais gozo das qualidades. Quer dizer, essa soma nós vamos descobrir, aí a gente vai... Nós vamos ficar eternamente sofrendo, não. Aqui mesmo, nesse capítulo, está mostrando que não. Os atenuantes é o arrependimento, né? Quando a gente começa a arrepender-se e começa a se identificar com a imortalidade da alma. De todas as extintas estão, a alma será perfeitamente feliz. Quando um dia a gente conquistar a sublimação, e seja dentro do catolicismo, quando a gente conquistar a nossa salvação ainda aqui na Terra, nós podemos botar uma bandeirinha em cima do telhado. Aqui mora um feliz, né? Porque dá trabalho, mas quando nós despertamos, nós vamos trabalhar com mais agilidade. Porque antes a gente não trabalhava porque não sabia. A gente sabia, a gente cultivava que a vida era única, né? O que esforço vai fazer eu melhorar a minha vida? Que quando eu melhorar, eu desencarno. E se eu tinha algum valor? Não é? Eu vou passar a vida toda trabalhando para melhorar, conviver, viver fraternalmente, viver bem com todo mundo, né? Aí, quando chegar no final de 70, 80 anos, eu desencarno. Teve valor? Não, porque eu conquistei toda essa felicidade, mas se eu não vou voltar mais, não vou conviver com ninguém, não vou viver com ninguém, o que é que isso vai adiantar? Não adianta nada, né? Aí o Espiritismo nos consola. Em virtude da lei do progresso, que se dá toda a alma, que dá toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta. Todos nós temos o livre-arbítrio. Eu sublinhei aqui várias vezes a palavra livre-arbítrio, né? Todos nós temos o direito. Quer dizer, o Espiritismo que nos trouxe essa beleza. Foi o Espiritismo e Jesus. Porque o Espiritismo, ser espírita é ser cristão. Ser cristão é seguir as pegadas do Cristo. Então, nós hoje estamos fazendo ver de perto a necessidade que cada um de nós temos de acompanhar o Cristo, não é isso? A necessidade. E dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio. Quer dizer, nós somos vítimas de nós mesmos. Aqui está dizendo, o inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente, onde houver almas felizes. Emmanuel, no livro Espírito da Verdade, ele mostra que todas as vezes que o nosso coração estiver rejubilado de alegria, trabalhando pelo bem-estar em nome de Deus, Deus está presente. E a gente nota que a felicidade nossa, dessa beleza, a gente sente ela no nosso coração, né? O bem e o mal que fazemos decorre das qualidades que possuímos, decorre das qualidades que possuímos.
Aquilo que a gente possui é que a gente trabalha o mal que faz pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre, que eu falei do início, e uma das piores passagens da nossa vida é o remorso. E a gente vê, às vezes, 10, 12 pessoas chorando porque você infelicitou a vida deles toda, né? E a gente nota que existem pessoas assim, né? Rouba a felicidade dos outros. Agora, há pouco dia, foi encontrado em São Paulo um comerciante escravizando os estrangeiros que vêm como imigrantes, todos presos no porão de um prédio no centro de São Paulo, trabalhando como escravo. A marmitinha dividida para 2 pessoas, dormindo no chão, sem direito a salário, a metade do salário mínimo, em pleno coração de São Paulo. Mais de 40 empregados na fábrica de roupa, trabalhando assim. Quer dizer, essa criatura está fazendo os outros sofrer, não é? E ele, às vezes, teve tudo para fazer as pessoas felizes, não é? O espírito sofre pelo mal que fez, de maioria que sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências do mal. Quando nós começamos a despertar para a era do espírito, a nossa consciência nos inclina. Mas enquanto a gente não despertar, nós não vemos defeito nenhum em fazer o que não presta. A gente continua fazendo esses dias, a gente estava conversando, pessoas que estão se agrupando para fazer a infelicidade do mundo, né? Lá em Petrópolis, pessoas roubando as casas que ficaram, deixaram lá em cima da rua, pessoas saqueando as casas. Quer dizer, a pessoa tem tudo para melhorar, mas ele ainda não acordou, né? Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Não haverá uma ação, um só pensamento, como diz André Luiz, um mal que não tenha consequências fatais. Não há um só pensamento. Porque a gente, às vezes, vê pessoas, a gente já conheceu pessoas de emagrecer com ciúme. É ferida? É uma ferida? Não. É uma doença moral, não é isso? Mas a pessoa é capaz de suicidar-se de inveja. Ser uma autodestruição de inveja. Eu não aguento mais viver porque o meu vizinho cresceu. Quer dizer, infelicidade. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida. Tudo que a gente faz é uma dívida, né? O capítulo é muito longo, né? Mas nós vamos exemplificar o que representa o futuro, né? Aqui no item 10 diz: o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência das suas imperfeições. Nós, ou no campo, ou em outros, estamos pagando do mesmo jeito. Porque nós somos o que pensamos, o que estamos vivenciando em nosso pensamento. A natureza do sofrimento, as vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se de natureza as faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições com qual se originam. Quer dizer, vai depender único e exclusivamente do eu. Não é? Ninguém tem nada a ver com isso. Tem pessoas que dizem, fulano foi arrastado para o vício, mas você aceitou. Existe passagem que a pessoa diz, se você quiser tirar a minha vida, pode tirar, mas eu não aceito isso, não é? A pessoa pode acabar com a sua vida, você reagir, você não reage, mas tem outros que não. Tem pessoas que não, tem pessoas que aceitam a conivência, né? Com o mal, se envereda pelo caminho, aí quando chega lá no fim, eu estou assim porque fulano. Não, mas você aceitou. Existe o livre-arbítrio, né? Eu tenho um companheiro que ele mora muito longe daqui, ele estava uma vez perguntando, e o livre-arbítrio, seu Marcel? O livre-arbítrio é esse, que você fez porque quis. Uma pessoa é convidada ao roubo, convidada ao assalto, você só aceitou por sua livre e espontânea vontade, né? A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado.
o nosso futuro, o futuro que nos espera é esse, né? Depende de cada um de nós. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo culpado, que depois que melhorasse, sofreria sempre. E para ele a pena seria eterna. Antigamente era, antes de Jesus era. Depois tornaram a botar de novo na pena eterna. Mas não existe essa pena eterna. Ela é eterna enquanto durar. Pode durar 300 anos, pode durar 10 séculos, 1000 anos, 2000 anos, vai durar. Você vai viver no inferno que você escolheu, né? No livro de André Luiz mostra isso, né? A vida de Gregório. Ele se enveredou pelo caminho do inferno, vivenciando 300 anos de inferno, e a mãe dele caçando ele a custa de ferro e fogo, por onde passasse, caçando onde é que estava o Gregório. Mas até ele ser sensibilizado pela bondade de Deus. Aí ele bota o marco divisório e começa a trabalhar, né? Aí eu venho o item 16, diz: o arrependimento, enquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si, precisa da expiação e da reparação. Quer dizer, você se arrependeu, mas eu me arrependi de comprar naquele armazém, mas fiquei devendo. Me arrependi, mas cabe voltar lá no armazém e pagar a dívida que eu fiz. Fácil de entender, né? Então, na vida também, nós nos arrependemos com esse remorso, com essa dor, com essa tristeza, mas vamos ser convidados a conviver com eles de novo aqui na Terra. Aí vem de novo, o arrependimento pode sentar-se, tomar toda parte, em qualquer tempo que for tarde, porém o culpado sofre por mais tempo. Quer dizer, as penas futuras nossas, elas vão continuar enquanto a gente não se arrepender, não colocar esse marco divisório na nossa vida. Mesmo assim, a gente ainda vai continuar sofrendo, vai depender do nosso estado de espírito. Nós temos espíritos que não viram enfermidade. Espírito que não viram. Jesus não deu nenhum exemplo de fome, de nenhuma dor de cabeça. Francisco de Assis não se queixou das doenças que ele sofreu até o final da vida dele. Emmanuel sofria de efizema pulmonar, chegou ao extremo, né? O nosso querido Frei Fabiano, com aquele problema dele, que era expiação, passou por duras provas. Antes, na encarnação passada que ele viveu, sofreu de uma atrofia nos músculos generalizada do corpo todo, as mãos até entrevadas. São Vicente de Paula, mesmo vencendo todas as dificuldades do mundo, ele sofreu entrevado durante 40 anos, mas sem mau humor e sem revolta, porque a resignação faz a gente vencer. Reparar consiste no bem, quer dizer, você ocupar seu tempo com o bem, com a sua felicidade de viver. Nós vamos, como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, aí vem o livre-arbítrio. O processo, por vezes, se torna lento e tenaz, a sua obstinação no mal. Às vezes, a pessoa é teimoso, não aceita mudar de jeito nenhum. Aí leva a vida ao caos. Aí o sofrimento, como fica? Fica aqui. Se a gente vier desencarnar por isso, a gente vai levar essa infelicidade para o mundo espiritual, não é isso? Então, desde que se manifestam as primeiras vislumbres do arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nele há espírito incapaz de nunca progredir. Ainda nós encontramos esses, e nunca não é o termo. Hoje ou amanhã, nós temos no livro Entre a Terra e o Céu, a moça que obsidiava a outra 23 séculos, né? São 2.300 anos de obsessão. Né? Hoje ou amanhã vai despertar. O nosso querido Bezerra de Menezes, no livro de Manuel Filomeno de Miranda, do Encontro deles dois,
ele mostra que os espíritos ficam dementados pela religião no mundo espiritual séculos e séculos. Quer dizer, e sofre, né? Se ele está no mundo espiritual doente, com aquelas doenças que ele condicionou, ele vai ficar sofrendo lá esse tempo todo, né? Então, esse nosso exemplo que nós tínhamos para dar sobre as penas futuras, que elas vão durar de acordo com o nosso tempo. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, eu já falei. São eles, deu origem, que preocupados pelo exemplo que não, aí impedindo a qualquer quando poderia fazê-lo. Assim, o suicídio é sempre unido, mas aquele, por maldade, impele a pessoa a suicidar-se, como eu falei também, sofre também. Eu incentivei a pessoa, se eu fosse você, eu acabava com a tua vida, para você não passar por essa vergonha, né? E tem pessoas que passam por isso. Então, o capítulo é muito longo, o que nós podemos adiantar que as nossas penas dependem do nosso arrependimento, depende do nosso despertar como espírito, e o Espiritismo vem nos trazer para a administração de Jesus, aonde ele já, naquela época, 2000 anos, mostrou que cada um segundo suas obras, cada um segundo seus atos. Se os atos forem bons, nós vamos viver da delícia, da felicidade do seu reino, da paz e da tranquilidade. Mas se a gente se enveredar pelo caminho do mal e não estamos criando disposição no arrependimento, nós vamos viver até séculos e séculos de sofrimento no mundo espiritual. Muito obrigado, um abraço para todos, carinhosamente. Estamos sempre prontos à disposição com a nossa presença para contribuir, para trazer esse lembrete de felicidade para todos que sofrem no mundo espiritual. Muito obrigado, um abraço para todos do Grupo Tereza. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Então, agora, após essa palestra do Sr. João fez, nós vamos fazer a nossa prece final, né? Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, conectando com Ele, agradecendo a Deus tanto conhecimento, essas palavras que o Sr. João trouxe a gente, que possamos praticar cada vez mais o bem, despertar nosso espírito como um diferenciador nas nossas vidas, através das nossas escolhas, através do nosso livre-arbítrio. Pedimos também, Pai, que tenha misericórdia pelo orbe terrestre nesse momento, enviando luz e paz a essas zonas de conflitos, aonde que a guerra se estabeleceu. Pedimos misericórdia para esses povos, para todos os espíritos encarnados e encarnados que estão aqui, nesse momento. Que Jesus interceda, Maria de Nazaré, para que a paz se estabeleça nesses corações agitados e inquietos. Que cada vez mais a paz seja realidade e não tarde chegando nos corações. Que Deus nos abençoe e nos guie, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.